baixo. Aqui nós temos, então, os números da política cambial em 2023. Então, nosso superávit no ano passado quase bateu 100 bilhões de dólares, tá? Ele cresceu 60% em relação a 2022. Nós exportamos 340 bilhões e importamos 240 bilhões, né? Então, as nossas exportações subiu 1,7, mas as nossas importações caíram 11,7. Isso é um sinal ruim, né? Quando a gente importa menos, é sinal que o Brasil está investindo menos, então provavelmente a nossa taxa de crescimento no ano seguinte deve ser menor, porque não tem investimento que sustente esse processo. Mas se a gente olha para o agronegócio, então, se as exportações bateram 340 bilhões, metade disso foi o agro. 166 bilhões de dólares de exportações no agronegócio. A China, ela é responsável por um terço desses 339 bilhões aqui. Então, um terço de tudo que a gente exporta, não só agro, mas tudo, vai lá para a China, né? A soja, que é o nosso carro-chefe no agronegócio, ela gerou 53 bilhões de dólares para os cofres do Banco Central, né, em divisas, por conta das exportações de soja. 32% do que se exportou no agronegócio é soja. Então, aquilo que eu falei para vocês, que as transações correntes, que é esse superávit aqui, 98, menos 130 bi, mais ou menos, de saídas, outras saídas, né, a gente acaba gerando aqui um déficit de conta corrente de quase 30 bilhões de dólares. Mas com investimento que vem de fora de mais de 60, então esse menos com mais aqui vira positivo, então a gente está há muitos anos com essa conta positiva, então a política cambial vai bem há muito tempo, né? A gente tem uma reservas cambiais na ordem de 340 bilhões de dólares, o que dá conta de segurar nossa economia para se relacionar com o resto do mundo por alguns anos com bastante tranquilidade. Quando a gente entra propriamente na nossa análise microeconômica do agro, certamente tem pessoas aqui que não são do agro e têm grande interesse em conhecer, então, só para contextualizar, né, essa figurinha, ela detalha muito bem a cadeia do agro. E a cadeia do agro, ela é bastante, ela pode ser dividida em três pedaços, né? Você tem antes da porteira, que são aquelas empresas que fornecem insumos, máquinas e serviços para o produtor rural, né? Você tem, aí depois você tem dentro da porteira, que é tudo que é feito ali dentro da fazenda ou na pecuária, né? O manejo, o preparo do solo, a irrigação, a colheita, e depois da porteira, você tem a agroindústria, a indústria de alimentos, a comercialização, o armazenamento, o transporte. Então, essa é a dinâmica, né, da cadeia do agro. E aqui a gente tem, né, os principais players, né, de cada uma desses segmentos da cadeia do agro. Então, aqui dentro da porteira, você tem os produtores rurais, os maiores produtores rurais do Brasil estão aqui, né? Alguns deles, inclusive, com ações na Bolsa, que é o caso da SLC e o caso da Brasil Agro, né? Quem fornece para esses caras aqui, né? Quem está lá antes da porteira? São as multinacionais, empresas nacionais de médio e grande porte que produzem sementes, fertilizantes e defensivos. Então, aqui vocês têm os maiores players de cada um dos insumos básicos do processo de plantio e tratos culturais. Tá? Para a pecuária, você tem algumas empresas que atuam na nutrição e saúde animal. Então, isso aqui são todos fornecedores, né, dos produtores, mas
dependendo do tamanho do produtor, o produtor acaba não comprando diretamente dessas grandes empresas aqui. Quem compra dessas grandes empresas aqui são justamente esses grandes produtores. Os médios e os pequenos, eles acabam acessando esses produtos da indústria, né? Isso aqui nós estamos falando de indústria, né? Tudo isso aqui, essa parte de cima aqui, tem um delayzinho aqui no meu laser point, mas aqui. Esse pedaço aqui de cima, sementes, fertilizantes, defensivos e nutrição animal, eles são grandes empresas, grandes indústrias que fazem a venda direta para os produtores grandes, fazem a venda indireta via revenda de insumos, né? Então, você tem aqui algumas revendas de insumos, esse mercado é bastante fragmentado, mas ele vem passando por um processo de consolidação. Nós temos aqui a AgroGalaxy e a Lavoro. AgroGalaxy é uma empresa controlada por um fundo de investimento que é o Aqua, e o Lavoro, que é controlado pelo Pátria, né? Essas duas grandes empresas, inclusive a AgroGalaxy tem ações na Bolsa Brasileira, a Lavoro tem ações em Nova York, elas são consolidadoras dessas revendas. Você tem muita revenda regional, empresas de médio, pequeno porte. Ainda isso ainda é muito fragmentado, mas você tem aí alguns grandes players consolidando, né? Como a Nutrien, Sumitomo, que comprou a Agroamazônia. Então, você tem aí esse canal de distribuição de insumos, que também muitos deles fazem a originação de grãos, né? Porque a revenda está ali bem perto do produtor, então ela entrega o insumo ao produtor, e o produtor acaba, às vezes, entregando o grão para essa mesma revenda, num processo de troca que a gente chama de barter, né? Então, uma operação bastante comum, esse famoso escambo, né? Que o mercado de agro vai chamar isso de barter. Então, essas revendas elas estão cada vez mais entrando na originação como uma diversificação de negócios. Nós temos aqui o segmento de máquinas e equipamentos, né, que sofreu bastante esse ano por conta da crise, mas você também tem grandes empresas nacionais e multinacionais, e serviços, que é muito forte, né? Pesquisa, tecnologia, AGTechs, AGFintechs, que estão aqui para colaborar na venda de soluções para a cadeia do ar. Isso tudo antes da porteira. Lá do outro lado, depois da porteira, né, é para onde vai parar o guido, no caso da pecuária. Então, você tem indústria de alimentos, que ela vai processar esse insumo, outras indústrias, como o setor de papel e celulose, né? As empresas do setor bioenergético, que são as empresas, as usinas de açúcar e álcool, as usinas de etanol de milho, né, que cresce aí significativamente, e as cooperativas, né? As cooperativas, elas são receptadoras da produção agrícola e possibilitam que os produtores pequenos e médios se organizem e ganhem mais escala, competitividade, né? E a cooperativa também, de certa forma, ela está aqui antes da porteira, quando ela entra entregando serviços e insumos para o produtor. Então, a cooperativa ela tem um papel de comprador, fornecedor, tá? Ela tem um papel muito, assim, o produtor ele é dono da cooperativa, ele vende para a cooperativa, ele compra na cooperativa, então é uma coisa bem bacana, bem interessante o cooperativismo agrícola no Brasil, né? E também nós Professor, temos aqui. desculpa, opa, só interrompendo um pouquinho, tem uma pergunta aqui da Ana Cristina, mas eu acredito que você até comentou, acho que acredito que respondeu. Ela pediu para você falar um pouquinho sobre o momento das empresas de insumos, mas acho que você falou um pouquinho antes ali já, né? Já deu um overview sobre isso, né? Eu vou mais um reforço agora para ela aí, qualquer coisa, depois a gente vai ter um momento final aí de bate-papo e tirar dúvidas, né? Ah, Só beleza, para então tá bom. um raciocínio,
ainda temos um player importante aqui, que são as trading companies, né? As trading companies nada mais é do que são comercializadoras que fazem a originação de grãos lá no produtor, então todas elas têm escritórios de originação espalhados pelo Brasil inteiro, porque eles estão atrás de originação de soja, milho para vender, para exportar. Então, a gente está até aqui em ordem alfabética de propósito, porque você tem a ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus, né, que são as quatro maiores, a ABCD. Três empresas americanas e uma empresa britânica, desculpa, francesa, que são os maiores players na originação de grãos para exportação. São esses caras que fazem a soja chegar lá na China, são eles que vendem a soja para o chinês, tá? Tem outras menores aqui também. Né? Mas o momento do mercado de insumos, eu não sei se na pergunta nós estamos falando da indústria ou da revenda. Né? É um momento difícil, né? Por quê? Porque se a gente falar de revenda, a revenda nada mais é do que uma empresa de comércio. Comércio é um negócio que tem margens historicamente baixas. Se você pegar qualquer comércio, né? Isso é um número meio cabalístico, é meio padrão. Um comércio, lojas americanas, pão de açúcar, farmácia, droga raia, e comércio de insumos agrícolas, a última linha lá no resultado é 3, 4%, não mais do que isso. Se tiver mais do que isso, tem alguma coisa errada, porque o negócio é muito de margem muito apertada. Quando os preços dos insumos estão elevados, né, é mais fácil trabalhar com essa diferença. Você ganhar 3, 4% em cima de um preço que é 100 é uma coisa. Ganhar 3, 4% em cima de um preço que é 50 é muito menos. Então, essas revendas, elas, até porque muitas delas são familiares e elas são alavancadas, elas tomam muito recurso para bancar os estoques, porque ela tem que ter o estoque do insumo, porque a hora que o produtor pede lá o produto, ela tem que entregar, e elas tomam muito empréstimo bancário, com juros de 2 dígitos, que a gente tem aí há 2, 3 anos, é muito difícil. E um problema de inadimplência, qualquer produtor aqui menor que não aguenta pagar, de repente ele destrói o resultado de um ano dessa revenda. Então, é um momento bastante complicado. Para quem quiser ver como que está isso. Dá para vocês consultarem os números da AgroGalaxy e da Lavoro, que isso está lá bem explícito, né, nos demonstrativos financeiros, as dificuldades de fazer resultado nesse momento de queda de preço de insumos, né, queda de vendas também, né, por conta da crise, o produtor está mais retraído e está comprando menos insumos, então a indústria também, né, porque se a revenda não está vendendo, ela não vai comprar, e aí essa indústria aqui de insumos, essas indústrias químicas, elas não vão vender e começam a encalhar a mercadoria nas suas fábricas, nos seus pátios. Então, é um momento de bastante tensão, né, nesse segmento, né, ainda mais que tem, aí eu vou falar um pouquinho da, da situação financeira do produtor rural, né, principalmente aquele que está mais alavancado, que está entrando com pedido de recuperação judicial. Isso gera um efeito rebote, um efeito em toda a cadeia, aí afetando ainda mais o setor de insumos e a indústria como um todo. Alguma perninha da pergunta aí, a gente já termina depois do nosso bate-papo final, tá? Então, contextualizando o agro é um segmento que cresce há 50 anos. Então, a Embrapa, que é um caso de sucesso, né, uma empresa estatal, que foi criada lá na década de 70, e é uma ilha de eficiência num país cheio de empresas estatais que a gente sabe que não são tão eficientes assim. A Embrapa ela é um oásis no deserto e é uma empresa muito inovadora, investiu muito desde 50 anos atrás em pesquisa. Os melhores pesquisadores foram trabalhar na Embrapa, até hoje é assim. E aí a gente vê aí nos últimos 45, 50 anos um crescimento exponencial da produção de grãos, que era há 40 anos atrás 30 milhões de toneladas por ano, hoje passou de 300 milhões de toneladas. O Brasil exporta para mais de 200 países. Então, o que a Embrapa fez no Cerrado, que era uma terra de ninguém,
né? Transformou lá sólidos, solos completamente improdutivos, e com pouca fertilidade, em solos de alta produção, extremamente competitivos, fazendo duas safras por ano. Era uma região que era, há 50 anos atrás, não, assim, ninguém queria saber dela, né? Então, hoje a região do Centro-Oeste é uma região que cresce mais do que a média brasileira. Então, houve um processo muito intenso de investimento em tecnologia que fez com que a gente conseguisse adaptar as culturas ao nosso ambiente tropical, diferente lá do clima temperado. Aqui a gente vê, né, aí tentando entender um pouquinho a dinâmica do preço da soja, né, o preço da soja, então, lá em 2020, ele estava na casa dos 80, R$ 90, aí veio a pandemia provocou essa alta, a soja passou dos R$ 200, então, mais do que dobrou a soja, tá? E nesse momento de alta do preço da soja, os insumos não subiram. Então, aqui, nesse período aqui de alta do preço, nesse período aqui que sobe bastante o preço da soja, não houve um consequente aumento dos insumos. Então, a margem do produtor de soja ficou absurdamente elevada, ele chegou a dobrar a margem, né? A margem EBITDA na soja, que era na casa dos 30%, chegou a bater, cheguei a ver em alguns clientes que a gente faz consultoria em gestão, bater 60% de margem EBITDA. Só que aí o que aconteceu? Veio a guerra da Ucrânia aqui em 2022, e aí, naquele perigo de faltar insumo, embora o preço da soja tenha ficado em patamares interessantes ao longo de 2022, o custo subiu e aquela diferença voltou, né? Voltou para patamares mais normalizados de margem EBITDA para casa dos 30%. Agora a gente tem uma queda no preço, uma queda nos insumos, e essa margem volta para padrões de 2020. Né? Então você tem um momento aí de subir no topo da montanha, ficar lá bem posicionado, o custo lá embaixo, aí o custo também resolve subir lá na montanha, te encontra lá em cima, depois todo mundo desce junto, e aí o termo de troca ele fica mais justo, né? Quando a gente fala termo de troca, é comparar, por exemplo, o fertilizante, o defensivo, quanto que você precisa pagar em sacos de soja para comprar uma tonelada de fertilizante. Então, eu preciso lá de 10 sacas de soja para pagar uma tonelada de fertilizante. Eu preciso de 11 sacas de soja para pagar uma tonelada de defensivo. Essa relação é muito importante, né? E ela é favorável hoje, mas embora ela seja favorável, ela é mais justa. Então, o produtor hoje ele precisa ter muito mais controle de custos, né, para entregar um resultado EBITDA positivo, né? E lembrar que também ele tem, né, provavelmente ele vai ter algum endividamento, né, que o produtor, por natureza, ele é demandador de capital de giro, porque primeiro ele precisa plantar para depois colher e vender. Então, ele toma dinheiro e esse dinheiro custa caro. Então, pode ser que todo o EBITDA dele, que, embora seja positivo, pode estar escorrendo pelo ralo, a título de despesa financeira. Do ponto de vista da tendências no médio e longo prazo, então, se a gente pensar na questão da sustentabilidade, né, o Brasil ele tem uma vantagem competitiva, porque 80% da energia no Brasil é gerada a partir de fontes renováveis, no mundo são só 15%. Então, a matriz energética ela tem um impacto no agro importante, né? Porque a gente, por exemplo, a gente trabalha bastante com fonte de energia limpa, energia renovável, oriunda de atividade do agronegócio, como, por exemplo, etanol seja de cana, seja de milho. Você tem aí a nova ordem mundial da questão da agricultura regenerativa, que o Brasil ele já faz isso há muito tempo, né? Mas isso ganha um rótulo agora, a gente precisa capitalizar, juntar esse monte de coisa boa que a gente faz, né? De
produção sustentável, preservação do meio ambiente, biofertilizantes, rotação de cultura, cobertura de solo, plantio direto, integração lavoura, pecuária, floresta. Agora tem integração lavoura, energia fotovoltaica, né? Que você precisa gerar energia fotovoltaica, mas você coloca aquela placa, você ocupa um espaço que não vai bater sol e não vai ter plantio embaixo, porque o sol não chega na planta. Agora você tem aí uma tecnologia que você eleva as placas fotovoltaicas, isso dá um sombreamento, melhora a questão de umidade, o solo ganha sol, ganha luminosidade, mais amena, refresca um pouco mais, você gera energia elétrica e mantém a produtividade embaixo, né, aquela lavoura com telhadinho de energia fotovoltaica. Então, é uma coisa nova aí, o Brasil já está conectado com isso. O Brasil tem aí, então, ele tem tudo para ser um grande protagonista nessa questão da sustentabilidade, ele tem todos os elementos na mão, é só aproveitar o que tem, não precisa inventar nada, né? A questão da segurança alimentar, já vamos ver um pouquinho a questão do nosso mapa do Brasil e a ocupação do solo brasileiro. A gente tem capacidade de dobrar nossa produção de alimentos sem cortar uma árvore sequer, e mais de 10% da população mundial tem alguma insegurança alimentar. A desglobalização, né, está trazendo uma nova palavrinha aí que está na moda, que é o nearshoring, que é você trazer as operações para perto da sua base de consumo, né? Então, eu não vou mais comprar o fertilizante da Rússia, eu vou comprar aqui sei lá, do Chile, da Argentina, de, ou mesmo aqui no Brasil, vou montar um plano de investimento em fertilizantes. Então, essa internalização do processo produtivo da cadeia do agro acaba estimulando o investimento no Brasil, que o Brasil está bem longe do Oriente Médio, bem longe da Ucrânia e da Rússia, né? Um desafio também é a digitalização. Hoje, 75% das propriedades não têm conexão com a internet, né? O risco financeiro, o Brasil é um país muito volátil do ponto de vista financeiro, está sempre sujeito aí a juros altos, inflação sob descontrole. Então, esse vai e vem aí de sobe e desce preço da commodity, num custo financeiro elevado, isso pode gerar descontrole financeiro. Então, são coisas que precisam estar sempre no radar quando a gente fala de gestão, né? Aqui, está chegando para vocês aí, essa tela, né? Isso aqui se o mapa do Brasil fosse quadrado, né? Então nós temos 850 o Brasil são 851 milhões de hectares, ou seja, 851 milhões de campos de futebol, né? 71% disso, né? Ou seja, 600 milhões de campos de futebol são áreas urbanas, não dá para plantar, tem floresta nativa que não pode cortar, tem áreas de preservação permanentes e unidades de conservação. Então, você não pode mexer, né? Ou seja, 70% você não consegue, 71% você não consegue plantar nada. Sobra pouquinho menos de 30%. 29% de área agricultável, são 244 milhões de campos de futebol, né? Como é que está isso hoje? Hoje, nós temos 50 milhões, esse marronzinho aqui embaixo, 50 milhões está ocupado por conta de soja e milho, principalmente soja e milho, basicamente soja e milho, tá? Esses 50 milhões, eles trabalham para 76 milhões, porque como a gente tem a segunda e terceira, até terceira safra com irrigação, na mesma área de 50 milhões, você planta duas vezes. Então, é equivalente a você ter 76 milhões de hectares para soja e milho por conta da segunda e terceira safras. Tem aí quase 10 milhões de hectares para cana, tá? 25 milhões de hectares para as outras culturas variadas, aí uma soma de pequenas coisas, tá? E aí o pesadão aí dessa área agricultável são pastagens. Pastagens
que a maioria delas possui algum nível de degradação. Pasto degradado. O que é um pasto degradado? É uma área que não dá para você plantar nada, porque o solo está completamente danificado, não tem produtividade, então você precisa recuperar esse solo. Custa caro você fazer esse investimento, né? Você plantar alguma coisa ali, tratar, jogar calcário, preparar esse solo, ter um investimento antes de você plantar alguma coisa, seja uma gramínea, seja uma cultura temporária, para você começar a recuperar a saúde desse solo, para depois você pensar em alguma agricultura. Então, nós estamos falando aqui de 150 milhões de pasto, de áreas de pastagem. Fala-se entre 50 e 100 milhões, esse é um número que assim, é uma coisa muito. A degradação não é uma coisa assim, sim ou não, né? Ela é sim, mais ou menos, mais para mais, menos para menos. Então, você tem de 50 a 100 milhões de hectares, ou seja, 50 a 100 milhões de hectares em terras degradadas, que são, né, em se tendo algum investimento, você consegue plantar e você não precisa cortar uma árvore sequer. Então, isso, se a gente pensar que a gente precisa de 50 milhões de hectares para produzir tudo que a gente produz de soja e milho, daria no limite para a gente triplicar a nossa produção de soja e milho sem cortar uma árvore sequer. Isso nenhum país do mundo tem essa potencialidade de crescimento. Tá? O mercado de crédito ele está bastante arisco, né? Por conta de tudo que eu contextualizei para vocês. Os bancos estão muito retraídos, vamos dizer assim, na concessão de crédito. Você tem a indústria da RJ, né? A recuperação judicial é um instrumento, né, de certa forma, que tem, né, em teoria, o objetivo de salvar empresas e salvar empregos, mas a gente tem visto aí um abuso do uso desse instituto, né? Até por uma questão a indústria que vende isso para o produtor, e talvez o produtor, sem a informação adequada de quais são a repercussão e os impactos disso no longo prazo de uma recuperação judicial, ainda talvez ele não tenha isso dimensionado, ele vai ver essa conta chegar depois, então é muito cuidado com isso, né? Essa instabilidade econômica e política mundial mudou um pouco o direcionamento. O produtor está muito mais focado hoje em tomar crédito para curto prazo para fazer o custeio da safra. Investimento ele retraiu, né? Isso não é muito bom. A venda de máquinas no ano passado caiu 14%, é um número muito expressivo. Então, os produtores estão muito com o pé no chão, né? E é necessário buscar alternativa de recurso, né? Os bancos não conseguem suprir todas as necessidades, existem muitos mecanismos, seja via tradings, via cooperativas, sejam cooperativas agrícolas, sejam cooperativas de crédito, multinacionais, tradings, enfim, e o mercado de capitais, né? O mercado de capitais que, para que a gente possa, de fato, o produtor possa acessar o mercado de capitais, tem uma liçãozinha de causa para fazer. Aqui tem um mapa que saiu um valor econômico desses dias aqui, essa explosão aí nesse gráfico à direita aqui, essa explosão aqui em 2023 das recuperações judiciais, né, no final do ano passado, e a coisa continua esse ano também bastante forte. Então, a importância do produtor se estruturar para pegar os melhores dinheiro, os menores custos de capital, depende de estar mais preparado do ponto de vista de gestão, né? Ou seja, estamos falando de governança, né? O agro tem esse gap, né? Até porque nós estamos falando de empresas familiares que são gerenciadas ao nível da pessoa física. Então, isso se reflete nos números. Então, quando a gente fala de mercado de capitais, ou seja, acessar títulos no mercado, seja emitir ações, seja emitir CRAs, seja emitir, se financiar via FIAGROS, o agronegócio em si, né, se a gente pensar em ações propriamente dito, o agro tem 25% do PIB, ele é só 7,5% da Bolsa, em termos de quantidade de empresas listadas na Bolsa, e 6% do PIB
somente, né? Então, 25% do PIB, mas só 6% do PIB é o que representa o agronegócio na B3. Então, tem, assim, um potencial de crescimento. Para que esse crescimento aconteça, isso passa por uma gestão profissional, passa por governança, né? E aí, o conflito, né, da gestão familiar versus o profissionalismo, a questão do gasto pessoal com o gasto operacional, a ideia da produtividade é mais importante do que a rentabilidade. Nem sempre 80 sacos é melhor do que 60 sacos de soja, porque às vezes você ganha mais produzindo 60 do que 80, porque para 80 sua curva econômica, seu custo vai lá para cima. Enfim, assim, existe uma lição de casa, né, principalmente ali dentro da porteira, e não digo essa lição de casa na lavoura ou no pasto, mas sim do ponto de vista administrativo, para que essa empresa ela tenha, né, esse negócio tenha mais visibilidade, mais atratividade para a questão de acessar recursos com custos mais competitivos, haja vista que o recurso direcionado ele é cada vez mais escasso por falta de recursos do governo. Então, tem que buscar o dinheiro do mercado, né? Então, para isso, a gente precisa diminuir a simetria de informação, para que o investidor olhe para o negócio assim, eu estou enxergando tudo que existe lá dentro mesmo, não tem nada obscuro, então eu vou colocar dinheiro ali, eu sei do tamanho do risco, eu estou disposto a emprestar um dinheiro mais barato. Para isso, tem uma lição de casa para fazer, né? Tratar aquele negócio como se fosse uma empresa, uma PJ, criar controladoria, criar tesouraria, cuidar da liquidez, diferenciar a caixa e competência, gerar informação financeira, fazer orçamento, fazer um plano estratégico de longo prazo, desenhar processos para que você tenha bom apontamento no campo, esse apontamento vai para o RP e esse RP gera informação para você tomar melhores decisões. Investimento em tecnologia, isso o produtor já faz, digitalização o produtor já está fazendo. Estruturar pessoas, né, um grande gargalo, quanto mais você está em regiões mais longínquas dos grandes centros formadores de recursos humanos, você tem uma dificuldade muito maior de capacitação e de contratação de pessoas, então isso é um grande desafio que tem que ser buscado, né, tudo isso para diminuir risco.